Boa noite, Oxalá nos abençoe. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. A gente pede aí aos irmãos e irmãs que estejam gostando aí, que dê o joinha, que compartilhe os nossos vídeos, se possível. E também se inscreva aí no nosso canal, para que a gente possa projetar aí alguns conhecimentos da nossa Umbanda como Luz, Lei Divina. Então vamos lá. Então vamos para as questões aqui sobre a quarta lei apométrica. Ela diz o seguinte: é a lei da formação dos campos de força. Enunciado: toda vez que mentalizamos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Poder da mente, né, gente? Muito importante isso aí quando a gente sabe aplicar. Porque assim, esse imaginou, vamos colocar entre aspas, né? Porque entre imaginar ficticiamente e imaginar no campo de idealizar e plasmar, tem um abismo, existe um hiato, né? Então a gente tem que ter essa concepção muito clara. Ah, padrinho, mas o que faz então que a minha imaginação, nesse processo de imaginar, eu consiga materializar realmente um campo de força? Firmeza mental, poder mental, força mental, foco mental, conhecimento, desenvolvimento. Então é um conjunto de fatores, né? Então vamos lá para a questão. Sobre a quarta lei, digamos que o dirigente cita uma forma que não é de conhecimento dos demais médiuns como uma Merkaba ou Merkabah. Pelos demais médiuns não conhecer essa forma, isso vai influenciar na hora da projeção? Totalmente. Totalmente. É por isso que a gente fala que é preciso conhecer. Então, assim, a gente não reconhece o que a gente não conhece. A gente não visualiza o que a gente não consegue compreender. Então é preciso sim. E esse princípio que tem muito na apometria dos pulsos, das ordens, né? Dos ordenamentos, dos comandos de voz, tem muito a ver com isso. Ora, se eu dou um comando de voz dentro de uma aplicação de uma lei e o médium não conhece aquela lei, ele não vai poder aplicar aquele instrumento. Então a mesma coisa. Se eu estou criando um campo de força, agora sim, né? Qual é o campo de força, um dos campos de forças melhores que a gente pode utilizar? É o círculo e o triângulo. Né? São os mais simples e os mais potentes, assim, falando da simplicidade e nível de potência, né? Mas a Merkabah, na verdade, não é um mecanismo de proteção em si, né? Na verdade, é um veículo de viagem mesmo, né? É um veículo para as grandes viagens interdimensionais que a gente utiliza. Tem um contexto mais profundo, mas não vamos entrar nesse contexto da Merkabah agora não. Mas então assim, é importante sim que se conheça do que está sendo tratado, né? Mesma coisa, seja na faculdade, seja na palestra, quem quer que esteja falando à frente, falar de alguma coisa que alguém ignora, que alguém não conhece, aquilo não vai ter muito efeito. O efeito talvez, se tiver algum, vai ser o mínimo do mínimo, né? Então realmente é preciso ali o conhecimento prévio. Eu acabei que eu já adiantei aqui a outra questão, né, que foi perguntada assim, quais são os campos de força que são utilizados no Seluz, né, até para adiantar para vocês já irem estudando. Gente, principalmente o círculo, geralmente azul, e o triângulo, são os principais. E aí tudo tem um porquê, tá debaixo de uma lei que a gente vai entrar mais profundamente no momento oportuno aí, né, mas são os mais utilizados. O mais simples e o mais utilizado é o círculo mesmo. Não por acaso, eu até citei em outro plantão de dúvidas nossos que o princípio do círculo, da bolha, ele é um princípio fundamental da criação, né? Lembra que a gente falou dos ovóis, a ovoidização, tudo vem do ovo, o óvulo. Então, assim, a vida nasce do óvulo. Quando vocês forem estudar os nossos livros aí de iniciação aos mistérios dos orixás, vocês vão ver o ovo negro, o ovo branco, o ovo vermelho, tudo tem uma simbologia bem interessante aí pra gente aprofundar. Inclusive, gente, vão atrás aí, os livros já estão disponíveis. Né? Eu sugiro que comprem em e-book para evitar, é bem mais barato e evita também na impressão.
né? Como bons umbandistas, tenhamos consciência ambiental. Eu lembrei aqui de uma coisinha, que também é muito comum a gente ver na clarividência, redes energéticas, né? Então, muitas vezes, a gente consegue visualizar que os nossos guardiões, principalmente, né, os nossos Exus e as pombagiras, às vezes eles colocam algumas redes em determinados locais onde eles não querem que determinados irmãos aí adentrem para atrapalhar o trabalho. Né? Então também são utilizadas redes de proteção, principalmente para ambientes. A gente às vezes consegue perceber em clarividência. E aí tem várias outras formas de proteção, né? Mas assim, essa autoproteção, essa mais individual, a gente geralmente projeta um círculo em volta de nós mesmos, porque na verdade é a nossa própria aura expandindo um pouco e vibrando em frequência mais elevada, e aí a gente projeta a cor azul, porque é uma cor de proteção, né, que tem a própria ligação aí com São Miguel Arcanjo, né, que tem a ver com proteção. Então tudo está correlacionado aí dentro desse simbolismo. Então vamos lá. A Aline então trouxe esse contexto de que é orientado que quando a gente faz o campo de proteção, a gente não deve projetar esse campo de proteção no sentido de repelir as energias ou às vezes os irmãos, mas sim no sentido de conter o que está lá dentro que vai precisar ser tratado. Então, para a gente contextualizar e digredir um pouquinho esse entendimento, a gente vai entender o seguinte, que realmente, então vamos supor, tem alguns irmãos, porque o campo de energia, ele tem a ver com o aumento, sim, da vibração, da frequência vibratória, né? Então, eu aumento a frequência vibratória do local, de mim mesmo, e ali eu estou protegido e crio um campo. Mas quando eu projeto esse campo, por que foi dito isso aí? A gente tem que ter esse cuidado, exatamente por isso. Se eu projetar um campo a partir de mim, por exemplo, ampliando esse campo e repelindo tudo que não está nessa frequência, os irmãos que estão ali no ambiente para tratamento, que estejam vibrando baixo, eles vão ser meio que expulsos do ambiente. Então, quando a gente projeta esse campo de proteção, não é para expelir o que está dentro. Então, é como, pensem comigo aqui, ó, a gente está numa sala. A gente vai criar o campo ao redor da sala. O que está dentro da sala permanece. O que está fora da sala não entra. Exatamente, é aí onde os nossos Exus e Pombagiras ajudam em toda a guarnição aí, para não deixar que espíritos que não tenham sido autorizados a adentrarem, não entrem e atrapalhem o trabalho. Do mesmo jeito, os nossos Exus, os nossos guias podem sim criar uma abertura nesse campo de força, né? Porque para que algum espírito, porventura, receba a autorização de entrar. Vamos supor que num trabalho de apometro a gente faça uma projeção e a gente faça um tratamento à distância, apométrico à distância, e a gente vislumbre, a gente visualize que um irmão, um obsessor está acoplado ali do lado daquela irmã e ele não está no ambiente da nossa casa e a gente quer trazer ele para conversar, para doutrinar, para tentar fazer esse tratamento. Então a espiritualidade pode trazer. Uai, mas se ele está do lado de fora, como é que ele vai entrar? Abre-se um portal, ele adentra, esse portal é fechado novamente e faz o tratamento. O que é importante? A gente tem que ter o controle de quem entra e de quem sai, né? Então, é exatamente para ter ordem dentro do trabalho. Então, é nesse sentido, não fazer no sentido de repelir, assim, quando a gente faz ele realmente ao redor da casa e não ao redor de mim e eu vou expandindo. Porque se eu fizer isso, eu vou estar botando tudo para fora. Então, a gente não vai estar atendendo os propósitos ali do trabalho. Então, fazendo só a interpretação, né, desses campos aí gravitacionais, entre aspas, espirituais, a gente trabalha muito nessas frequências, né, das dimensões. Então, eu estava explicando que quando, vamos supor, que um espírito de alta envergadura e evolutiva, que vibra numa frequência muito superior, se ele tiver aqui no umbral, ele tem que diminuir a frequência vibratória dele. Exatamente, primeiro, se ele quiser ser visto no umbral, para os habitantes do umbral. Caso ele não queira, ele vai continuar vibrando um pouco mais alto, ou seja, quem está vibrando da densidade do umbral inferior não vai ter condição de enxergar esse espírito que está vibrando numa frequência superior. Mas também, esse espírito que vibra na frequência superior, ele não pode vibrar numa frequência superior demais, porque senão ele pode gerar uma desagregação da matéria daquele plano. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O Cristo Jesus, nosso Pai Oxalá, quando ele desceu à Terra, vocês concordam que para que
o espírito dele, aliás, para aqui não, seria impossível o espírito de Oxalá incorporar no corpo, porque desagregaria completamente. Gente, se Oxalá descesse em terra na sua integralidade, não existiria planeta Terra. Ia desagregar tudo por completo, porque é muita luz. É uma frequência altamente superior. Então, o que ele fez? Ele projeta uma centelha da consciência dele. Gente, uma centelha da consciência dele. E isso vem digredindo, né? Ou seja, vem diminuindo a frequência de planos muito altos, diminuindo, até chegar numa frequência compatível para que ele pudesse encarnar num corpo material da densidade na frequência que nós estamos. Tanto é que existem alguns relatos, e eu não estou trazendo isso como verdade, eu estou trazendo isso como ilustração, vamos botar aqui do ladinho, tá? Mas dizem algumas linhas de pensamento que não tem... Porque a gente perguntaria assim, poxa, por que o Cristo Jesus, quando esteve na Terra, por que ele não viveu 150 anos? Porque quanto mais tempo ele ficasse aqui, ele ia trazer mais consciência para a matéria, para nós, para a humanidade. Gente, não teria compatibilidade. Então, é dito, e eu acho que isso tem uma certa lógica, que o máximo que ele poderia ficar foi o que ele ficou no corpo. E há quem diga que nos últimos anos de vida, Jesus já estava suando sangue, porque não tinha mais como manter a coesão molecular nessa densidade, entendeu? Porque assim, gente, convenhamos, Jesus pode muito, mas ele não pode renegar as próprias leis que ele criou para gerir o planeta, você está entendendo? Então assim, ele não pode desrespeitar as leis da matéria. Né? Porque, mas se Jesus quisesse, ele poderia? Se quisesse, poderia, mas ele é a própria lei em movimento, então ele não desrespeitaria uma lei por causa de um devido. Então, assim, tudo é planejado dentro do melhor possível, dentro do contexto das leis que regem a nossa realidade. Então, é dito, sim, que Jesus, em algum momento, aí já estava suando sangue, porque já estava perdendo. Então, assim, não teria como ele viver nem até mais, talvez 35, 40 anos, porque o corpo não aguentaria, sucumbiria. Né? Enfim, e foi tudo planejado da melhor forma possível. Então, assim, é como eu estou falando, tudo tem que atender uma lei natural. Então, se um espírito evoluído demais descesse no umbral, ele ia desintegrar o que está ali. Então, assim, esse espírito, quanto mais evoluído, ele tem maior capacidade de diminuir a frequência vibratória, ele tem maior controle sobre isso, mas ele jamais vai poder desrespeitar as leis que regem aquela densidade ali. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente faz os nossos trabalhos também apométricos, dependendo do nível de vibração, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se a casa não estiver vibrando bem, e quando eu digo a casa, gente, não é a parte material, é a corrente mediúnica e a corrente espiritual. O que a gente faz? Baixa a frequência demais, aí não tem quem nos proteja. Porque nós somos as portas. Nós somos as portas. Nós somos os portais. Os pontos de força da nossa casa, eles se alimentam da nossa própria energia. Como é que os pontos de força... Só que assim, eles também têm um automagismo ali sendo realizado. Padrinho, mas então se a corrente se desequilibrar, então os pontos de força não vai segurar a nossa casa, os guias não vão conseguir? Ah, vão sim, porque existe um automagismo ali e a nossa frequência a maior parte do tempo, por afinidade, está vibrando alto. Mas eu vou dizer para vocês, vamos supor que existe algum trabalho que a corrente mediúnica está toda despreparada, toda desequilibrada. Meu filho, não tem guia, não tem egrégora, não tem ponto de força que dê conta disso. Não tem como. É aquela história, somos nós que nos conectamos, nós somos os principais pontos de força da casa. Se nós não estamos equilibrados, aquele ponto de força ali externo, que ele tem muita força, porém ele não me alcança, porque eu saí totalmente da sintonia dele. Por isso, assim, que a gente às vezes teve algumas passagens aí em algumas casas que eu me assustava muito quando eu via uma corrente totalmente desestruturada, que os eguns atrasados descia, e obviamente eu me desliguei dessa casa, mas os eguns atrasados desciam ali e mandavam no trabalho. Entendeu? Não tinha dirigente, não tinha guia para tirar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, assim, por quê? Não havia desenvolvimento mediúnico, não havia estudo, não havia educação mediúnica, não era tudo feito assim. Na verdade, gente, era uma grande festa mundana, vestido num hábito de pseudo-espiritualidade. Não era um trabalho espiritual, muito menos
religioso. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. E aí vem sempre aquele compromisso nosso com o estudo, educação mediúnica, né? Buscar o conhecimento, como a gente falou aí um pouquinho atrás. Ou seja, eu não posso reconhecer o que eu não conheço. Aí vem, né? O funcionamento dos meus pontos de força. Lembra a comparação que eu fiz já no estudo anterior nosso, que os pontos de força da casa, eles têm o mesmo papel que os nossos chakras. Os nossos chakras são os nossos pontos de força perispirituais. Então, assim, tudo isso, gente, assim como em cima, não, assim em cima como embaixo. As leis, elas se refletem nos diversos planos, né? Então, quando a gente sai desse planeta, desse âmbito da imaginação, da irreal, puramente ilusória ou fantasiosa, essa é a palavra correta, a gente se perde em devaneios. Então, assim, quando a gente olha para a coisa com um pouco mais de conhecimento, fidedignidade, ou seja, reconhecendo o que a gente já conhece, então o que acontece? Existe uma sintonização de propósito, esse reflexo ele se torna real, ou seja, os pontos de força da casa como os chakras da casa, os meus chakras como os meus pontos de força, a minha aura como a minha egrégora, a egrégora da casa como a aura da casa, e assim sucessivamente. Isso serve para médium, isso serve para corrente, isso serve para cada um de nós, serve para o coletivo, e aí entra também, se a gente analisar bem a nossa força como corrente mediúnica espiritual e diante dos fundamentos da nossa casa, o que a gente percebe? A gente pode ter uma casa com 20 médios e a gente pode atender 500 consulentes. Porque, gente, a luz projetada na sombra, o centramento de uma corrente bem desenvolvida, bem educada, consegue fazer face a essa quantidade bem maior de consulente em desequilíbrio, entendeu? Então, assim, um médium equilibrado, do seu ponto de luz, do seu ponto de consciência, não há forma dele ser derrubado num trabalho. Né? Ainda mais sob a supervisão e assistência da espiritualidade, os pontos de força e a egrégora da casa. Não tem como. É por isso que a gente analisa bem. Mesmo algumas atividades que a gente tem na nossa casa com poucos médiums, né, alguns tratamentos diferenciados, pode ter lá 50, 100 consulentes, como a gente já teve. A gente faz o trabalho tinindo, dentro do propósito do bem servir, e a gente sai dali muito mais reenergizado e muito mais agradecido, né? A gente sente uma profunda gratidão, porque assim, a recompensa, entre aspas, ela é muito maior, porque a gente cumpriu, né, o nosso objetivo, porque a gente estava sintonizado, a gente recebe em dobro, né, as graças ali concebidas por meio da nossa mediunidade, não por nós, e assim a gente cresce em todos os sentidos. Então aqueles 50, 100 consulentes, a maioria desequilibrado, né, muitos às vezes muito adoentados emocionalmente, mentalmente, e ainda assim um médium bem equilibrado ele consegue dar conta de uma multidão de pessoas ali desequilibradas, porque onde a luz se projeta, nas sombras, né, a sombra não tem vez. O contrário não acontece, né, da sombra se projetar onde há a luz. Isso é contra a lei. Agora, a luz se projeta onde há a sombra. Agora, se a luz for pouca demais, se ela for oscilante, se ela for vacilante, aí a sombra pode se projetar. É como se fosse assim, no piscar da luz, a sombra toma conta. E aí aquilo ali pode tirar o médium de sintonia, fazendo uma comparação, né, gente? Bem ilustrativa e bem simbólica. Ok?